Jornal da Manhã. Entrevista. Às 8h25, nosso contato neste momento é com o presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto. Muito bom dia, obrigada por atender a reportagem da Rádio Jovem Pan Sorocaba. Nós estamos sem som do presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Agora acho que abriu o som. Agora perfeito. Agora estamos começando a ouvi-lo. Prazer tê-lo aqui, presidente. Prazer é meu, Kiko. Bom dia a você, bom dia a Rosana e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Poxa, nós estamos aqui acompanhando uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, que mostra que o mercado de usados e de locação em Sorocaba acumulou um saldo positivo de 63% nas vendas e 59% na locação no primeiro semestre deste ano. Como é que a gente pode explicar um número tão positivo e se ele fora do estado fora da nossa região tem sido o mesmo ou conseguimos um destaque melhor, presidente? Nós estamos vivendo aí na região, Sorocaba e região, um dos bons momentos do mercado, desde o início da pandemia. Há alguns outros agrupamentos de municípios no estado de São Paulo que não conseguem essa performance de maneira nenhuma. Há localidades que temos até uma queda expressiva no movimento, mas Sorocaba tem se mostrado muito competitiva, é uma região de grande interesse, onde todo novo empreendimento que é lançado é rapidamente vendido, e o mercado de imóveis usados teve uma repercussão muito boa pelo fato do número de lançamentos ter diminuído. Essa questão da taxa Selic ter aumentado demais, taxas de juros, inflação, trouxe aos incorporadores um certo receio de lançar seus empreendimentos e depois ter dificuldade no preço final no momento da entrega da obra. Com isso, os imóveis usados tiveram uma performance expressiva aí na região. Tivemos um aumento expressivo, em especial em função da própria questão do aumento de combustíveis, né? Em toda a cadeia de material de construções, e ela obviamente está ligada, e eu acho que isso também mostraria uma certa retração em construções novas. Olha, o combustível foi um problema para toda e qualquer atividade no país, mas o que realmente impacta, traz muita dificuldade, é a inflação. O índice inflacionário no setor de novos empreendimentos, ele é muito grave, porque você pega uma pessoa hoje que faz aquisição de um imóvel na planta, ele tem uma determinada renda e ele vai precisar de um determinado financiamento. Esse cidadão, ele não pode sofrer reajuste no curso da obra, senão há um desequilíbrio e ele depois não vai ter condições de fechar o contrato. E aí o que acontece? O incorporador fica numa situação muito difícil, porque ele não sabe o custo final da sua obra com a inflação acelerando. Um outro fator também muito importante, Kiko, diz respeito às taxas de juros do financiamento imobiliário. O ano passado todinho nós tivemos aí aumentos sucessivos da Selic, continuam aumentando, mas o ano passado foi muito grave, porque os bancos repassaram para as taxas de juros o aumento da Selic e foram repassando, até que chegou um momento a taxa de juros ficou alta demais. Esse é um outro grave problema, porque eu vou lá no plantão hoje, compro um imóvel, tenho uma renda familiar que me permite a aquisição daquele produto. Aí no decorrer do período da obra, o juro tem um reajuste. E esse reajuste do juro faz com que o valor da prestação fique fora dos padrões que o banco exige na renda familiar para que eu possa ter aprovado o meu financiamento. E aí, ao término da obra, o banco não aprova o financiamento. Então, é um outro problema muito grave. Mas nós tivemos aí na região de Sorocaba, no setor de imóveis usados, que é o pesquisado pelo Cresce, nós tivemos muitos negócios à vista
e também negócios que foram financiados pelo proprietário. Aquele que está vendendo achou por bem facilitar o preço. Então a pessoa dá lá de 40% a 60% no ato e parcela o saldo em 30 até 60 meses aproximadamente, e aí tem a possibilidade do negócio independente do juro, do empréstimo bancário. Eu vou pedir um instante para o senhor e depois eu queria entender por que os imóveis de R$300 mil desta pesquisa seriam os mais procurados, né? Os que foram vendidos até a esta casa. Mas nós estamos com uma ocorrência no trânsito. Um instante, presidente, nós estamos aqui com o presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. Vamos pedir só um instante para o nosso Marcos Alves com prioridade para o trânsito. Vamos lá. Mais um bom dia para você, Rosana Pires, Francisco Palhato, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Infelizmente, ocorrência em andamento aqui na Dom Aguirre, bem em frente ao Poupa Tempo, na pista sentido Castelinho. Um senhor que fazia a travessia fora da faixa de pedestre acabou sendo atingido por um veículo cadete. Nesse exato momento, nós já temos aqui a Polícia Militar, também a viatura do resgate, prestando socorro a esse senhor. Pelo que parece, apenas escoriações leves, ok? Em relação ao trânsito, a pista da esquerda no sentido Castelinho está parada, não temos complicações no trânsito, apenas um trânsito intenso. Já no sentido contrário, nós temos entre a Praça Lions e a chegada na Praça Dom Tadeu Strunk um trânsito bastante intenso na manhã desta segunda-feira. São informações ao vivo na maior rede de rádios do Brasil. Muito bem, Marcos Alves trazendo o trânsito, e nós continuamos a entrevista com o presidente do CRES São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto. Presidente, eu comentava consigo antes de nós darmos o espaço ao Marcos Alves, que nesses 6 primeiros meses do ano, o imóvel de até R$300 mil foram os mais vendidos. Por que seria este número? Dá para entender isso ou simplesmente é uma coincidência? Não, é o valor que está atendendo a renda familiar. Você tem financiamento e a maioria dos negócios são realizados através de financiamento, e aí necessita de ter um valor que caiba lá para que o banco possa financiar. E essa faixa de pessoas que estão comprando, né? São pessoas aí que estão fazendo um negócio, seu primeiro imóvel, sempre aí nessa faixa de R$200 a R$300 mil, nós temos a predominância. Você vê que 82,61% são de imóveis de até R$300 mil, e de 200 a 300 tem 26%. Vê que é no valor mais baixo. Então este produto é o que está sendo cobiçado aí pela sociedade. E imóveis, né, de até 3 dormitórios, 2 dormitórios é que pegam a totalidade do mercado. Então é um indicativo bom para aqueles que querem fazer investimentos no mercado imobiliário, fazer circular o seu dinheiro, para que ele tenha noção daquilo que está sendo oferecido, né? O que é a preferência da sociedade. E eu acredito que Sorocaba, pelo grande número de indústrias que possui, um parque industrial enorme, tive aí agora recentemente, e pude perceber, né, que o número de empregos formais também tem crescido bastante, mês a mês, e com esta evolução, carteira de trabalho assinada, emprego formal, é um documento necessário para comprovação de renda e ter acesso ao financiamento imobiliário. Então, a soma desses fatores, eu acredito que dá a Sorocaba esse destaque no mercado imobiliário no estado de São Paulo. A gente tem uma máxima, eu ouvia muito do meu pai, né? Imóvel é moeda firme, moeda, né, concreta. E o dinheiro no banco ele vai desaparecendo, com a inflação ele vira pó, literalmente é o que nós podemos ver, por mais que o banco nunca vai pagar aquilo que eventualmente um bom negócio vá se valorizar como imóvel. A gente pode continuar pensando nessa forma, quer dizer, é melhor ter investimento em imóvel do que ficar com o dinheiro no banco? Bem, eu tenho 48 anos de mercado imobiliário, que trabalho com essa atividade.
De lá para cá eu sempre escuto especialistas da área econômica pedindo para ter cuidado, que vai ter problema, vai ter desvalorização, mas olha, nunca vi desvalorização de propriedade imobiliária. O imóvel está sempre subindo acima da inflação. Isto é histórico, não tem jeito. Então a valorização imobiliária é realmente uma realidade e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A máxima que circulava há muitos anos, que foi criada nos anos 60, tijolo, a moeda forte. Tijolo, né? A moeda forte. Agora... Então, não desvaloriza. E é uma grande realidade. Você vê que tem algumas oscilações. Pega o mercado americano, por exemplo, ele é um mercado que respeita muito a tendência econômica dos Estados Unidos. O mercado imobiliário ele reflete imediato. Eu vejo que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil parece que tem uma parte da população que não fica ligado a essa questão da política econômica do governo. Empresários, comerciantes, vejo muita gente descolado da política econômica e trabalhando e tocando o barco para frente, independente daquilo que acontece na economia. Mas nos Estados Unidos isso é muito forte. Então, qualquer pequena alteração na política econômica reflete demais no mercado imobiliário. E aí há aquelas oscilações. O imóvel, o que acontece, ele não cai de preço, mas ele perde a velocidade no aumento do preço. Então, o preço vai subindo muito mais devagar do que estaria se a política econômica tivesse boa. No Brasil, nós temos também esse movimento, mas ele com uma interferência muito menor da política econômica do governo sobre a sociedade do que fora do país. Mas uma coisa é certa aqui, nunca vi uma propriedade imobiliária desvalorizar por questões econômicas, dizer assim, olha, quem estava lá em tal aplicação ganhou mais do que no mercado imobiliário. Pode até ganhar por um determinado período, mas a longo prazo não há nenhum negócio tão forte. Lembrando também o seguinte, que muita responsabilidade falar, às vezes as pessoas estão ouvindo, fala, puxa vida, eu vou investir em imóvel. Também não é assim. O imóvel, ele é um bem de difícil liquidação. Você fala, eu vou vender o imóvel porque eu quero dinheiro. Você vai precisar de um tempo, e dependendo da situação econômica do país, do nível de emprego, taxa de juros, índice de inflação, você poderá não conseguir vender o seu imóvel naquele momento por um preço adequado. Então, é um negócio também, um negócio de risco. Não é para amadores, precisa todos ter isso em mente. Bem assessorado, né, presidente? Tem que estar bem assessorado do corretor, né? Tem que ter muito cuidado, porque eu te digo o seguinte, é mais fácil perder dinheiro na propriedade imobiliária do que ganhar. Então, a atenção tem que estar muito focada. Olha, ainda levando em consideração que o número de negócios que uma pessoa fora do mercado faz durante toda a sua vida são pouquíssimos negócios. 2, 3 negócios no máximo na vida. Então, na hora que vai fazer, tem que ter alguém que é do ramo lá, assessorando, cuidando, para evitar prejuízo. Presidente, nós estamos falando com o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto. Presidente, uma coisa que mostra uma certa tendência nas construções de São Paulo são dos imóveis, às vezes, menores, estúdios, né? E nós temos, por exemplo, na Inglaterra, um posicionamento de que as pessoas não compram, mas alugam. Não tem a característica para comprar um imóvel, ela vai viver de aluguel, né? É uma tendência que pode crescer no Brasil. O investidor compra e o consumidor muitas vezes não compra e aluga. Eu acredito que sim, essa tendência tem aumentado bastante, porque as altas taxas de juros trazem impedimento às pessoas terem acesso ao imóvel. Então, o que sobra é alugar. E essa questão da diminuição no metro quadrado do imóvel, imóveis cada vez menores, justamente é um artifício que está sendo usado pelos incorporadores no sentido de ter um produto com preço que possa ser praticado no mercado. Hoje em dia, você vender
um imóvel, pelo preço do metro quadrado que se encontra, é um imóvel grande de 100 metros, 80, 120 metros, ele fica muito difícil de ser vendido. Então, estão lançando aí muitos imóveis de 30, 20 metros quadrados. Aqui em São Paulo, por exemplo, agora tem aí um apartamento de 10 metros quadrados. Nossa, tem que dormir em pé, né, presidente? É para dormir em pé, né? Mas são muito bem equipados, né? Com um mobiliário bem adequado, tem pessoas que gostam, né? Mas isso é para caber no orçamento. Imóveis sem estacionamento, sem garagem, né? Tem lá um bicicletário. E esses imóveis pequenos, de 10 metros quadrados, eles também têm uma cozinha coletiva, lavanderia coletiva, tem uma área de televisão coletiva, uma biblioteca. Ele é cercado de todo conforto. É um negócio também muito bem pensado. Mas se você imaginar, nos anos 70, um apartamento de 2 dormitórios aceitável na sociedade seria um apartamento de 80, 90 metros quadrados. Hoje é muito comum você ver apartamento de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço na faixa de 40 metros quadrados. Agora, presidente, tem muita gente também, presidente José Augusto, comprando imóveis mais velhos, que são grandes apartamentos, por exemplo, reforma e vende numa diferença de preço brutal. Também é um mercado que vem acontecendo. Eu vejo isso em Sorocaba e São Paulo, certamente. Sem dúvida nenhuma, e uma das regiões onde se encontra esse tipo de propriedade, normalmente são nas regiões centrais das cidades, das grandes cidades. A região central é onde constata-se, né, um valor de imóvel bem mais baixo do que no centro expandido, e ali você encontra imóveis que tem um banheiro só, mas a metragem quadrada é o dobro daquele apartamento novo que está vendendo. Então tem muita gente que compra lá, coloca um banheiro a mais, faz uma área de serviço, faz uma modificação e acaba ocupando aquele imóvel. E essa é uma tendência que acredito que deverá prevalecer nos próximos anos em todo o Brasil. Esta revitalização das áreas centrais com uma reocupação de moradores, porque o preço desses imóveis é mais conveniente, ele está bom, né, apesar dele ser antigo, mas é um imóvel grande. Em São Paulo, capital, nós temos ali aqueles prédios antigos na Avenida São Luís, são apartamentos de 4, 5 dormitórios e que tem metragem verdadeiramente absurda, né? 300 metros quadrados, 350 metros quadrados, e o prédio não tem garagem, porque na época que ele foi construído ninguém tinha carro, ninguém se interessava em ter automóvel, porque o transporte público era muito fácil, né? E tinha aí em abundância. Então esse tipo de propriedade está voltando. Você pega o edifício Copan, que tem lá, moram 5 mil pessoas. É do Niemeyer o projeto do Copan? Niemeyer, do Niemeyer. E o Copan, você vê, tem aqueles apartamentos kitnet que são maiores do que os estúdios que estão sendo lançados hoje. Então, puxa vida. Ora, e aquilo ali é uma cidade, é maravilhoso, né? Então, é muito bacana. Nessa revitalização do centro, com a reocupação de pessoas, aspas, normais da sociedade, que tem seu emprego, tem seu trabalho, ela é muito saudável, né, para toda a sociedade, e aí afasta também aquele público indesejável, né, que são aqueles que vivem na Cracolândia, tudo mais, e aí dá uma outra visão. E as principais cidades brasileiras que têm centro antigo, degradado, estão começando a ser recuperadas com esta forma aí com que você falou. Presidente, eu falo com o presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, José Augusto Viana Neto. Bom, agora, pra gente caminhando pro final, queria ficar falando o dia inteiro. A audiência subiu bastante aqui com a sua fala, viu, presidente, nas redes sociais. Isso é bom. As pessoas estão interessadas, né? A gente tem duas coisas, que os aluguéis até na nossa região aqui de Sorocaba, aluguéis é R$1.250. Aproveitando essa informação, mas algo importante, negócio
tem que fazer com o corretor de imóveis, né? Não adianta fazer com quem não tem o registro, com quem não é do métier, porque aí você está realmente desamparado, né? Fazer com aquele cara oportunista, tem que procurar, né? Muitas empresas, isso, ou corretor individual, mas que está vinculado ao Cresce. Isso é uma garantia de segurança também ao comprador ou vendedor, né, presidente? Não resta dúvida, sendo atendido por um profissional que tenha a sua identificação, né? O Cresce fornece este documento de identidade para os corretores de imóveis. Então é importante a pessoa exigir esse documento para saber se é corretor mesmo, porque para ter esse documento tem que fazer um curso, ter um conhecimento técnico e estar sob a fiscalização do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É muito importante que isso seja feito. Não é muito raro, nós constatamos através da imprensa inúmeros golpes, pessoas que têm prejuízo. É evidente quando você vai ver, fez negócio através de um pseudo corretor. E aí realmente tem problema. E o Cresce, inclusive, pensando nessa questão da segurança na pesquisa do imóvel, visto que através da internet tantos golpes têm sido aplicados e os estelionatários têm usado a internet como ferramenta para aplicar golpes, nós criamos um portal imobiliário totalmente gratuito, é um serviço público, é um serviço de utilidade pública para a sociedade, onde os corretores de imóveis anunciam gratuitamente e a sociedade pode pesquisar com a certeza e a tranquilidade de que aquilo que está lá na tela expressa a realidade dos fatos, né? Não corre o risco de ir num portal privado e ser seduzido por uma excelente oferta, mas que no fim é fruto de um golpe, né? De um estelionatário, e isso tem sido muito recorrente. Então essa nossa preocupação na atualização das ferramentas digitais para que a sociedade esteja melhor protegida é um trabalho forte que o Cresce vem fazendo, vem investindo no sentido de evitar a atuação dos marginais nesta atividade. Portanto, requerer a identificação do profissional que está lhe atendendo, considero ser fator muito importante para evitar prejuízos futuros. Muito bem, presidente, muitíssimo obrigado, viu, por o senhor falar dos números aqui na nossa região de Sorocaba, como quase uma ilha, né, positiva de números aqui da nossa região de Sorocaba, que realmente cresce enquanto o país fica estagnado ou tem aí um certo passo para trás, né? É muito importante. Obrigado pela sua disponibilidade como presidente do Cresce São Paulo em falar com a Jovem Pan Sorocaba. Foi um grande prazer, viu, presidente? Eu é que agradeço, Kiko, agradeço a você, agradeço a Rosana, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan de Sorocaba e fico aí inteiramente à disposição para quando necessário, tá bom? Nós vamos abusar da sua generosidade sempre com informações aqui para Sorocaba e região. São 27 municípios que obviamente estão ouvindo com muita atenção a sua informação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bem, falamos com o presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, José Augusto Viana Neto. Entrevista programada com a nossa querida Alana Damasceno. Voltamos daqui a pouco, depois de um café, né, com produtos da Padaria Real e o Café Excelsior. Vou oferecer para minha mãe que está completando leoninamente no dia 1º mais um ano de aniversário. Dona Vera, um grande beijo e a gente ainda vai comemorar no dia de hoje. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.